Enquanto as perguntas não chegam, vou só começar com uma aqui. A gente estava vendo esse cientista chinês que fez essa modificação genética nas gêmeas. Ele sabia que o que ele fez ia ser extremamente polêmico, e tanto que ele anunciou isso, ele postou alguns vídeos no YouTube, justificando por que ele tinha feito e explicando que ele achava que ele tinha quase que uma obrigação moral de fazer. Se a gente tem essa ferramenta e pode impedir que as crianças, você pode permitir que a criança nasça imune a uma doença grave como a AIDS, que a gente teria uma obrigação ética de fazer essa intervenção, né? E aí ele faz uma analogia comparando com o início da fertilização in vitro, né? Que antigamente era chamado de bebês de proveta, né? Quando você produz um embrião in vitro, que quando foi inventado, criou uma polêmica ética imensa também, né? As pessoas reagiram de uma forma muito negativa, e com o passar das décadas, hoje é uma coisa super de rotina e permite que milhões de pessoas, né, tenham filhos que não conseguiriam ter de outra forma. Vocês acham que essa analogia é válida? Quer dizer, essa polêmica que a gente está vendo hoje com relação à edição genética de embriões é um pouco exagerada, assim como foi no passado com a fertilização in vitro, ou ela se justifica? Realmente é uma coisa que tem que ser tratada com muita cautela. Eu acho que, no caso, como eu falei, no caso do chinês, eu acho que não se justifica pelo gene que ele escolheu, porque não é um gene letal. Né? E ele não está curando uma doença, né? Ele está só assim, evitando que a pessoa possa contrair. E a outra coisa é porque a gente não tem ainda a segurança do método. E isso já está provado. Tem um monte de trabalhos que mostram que você pode estar acertando outros genes aleatoriamente. A gente não tem esse controle absoluto. Quer dizer, você não tem segurança suficiente na técnica ainda para usar isso clinicamente, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas é a mesma história da fertilização in vitro. Como é que vai ser essa menina, não sei o quê. Aí, há uns anos atrás, eu vi que ela teve filhos normais, mas leva quanto tempo? Leva até a geração dela ficar grande, né? Eu acho que, historicamente, sempre que tem uma tecnologia nova, aparecem as vantagens e os riscos. A eletricidade foi a mesma coisa. Começaram a implantar a eletricidade lá na Europa, nos Estados Unidos, morria um monte de gente. Aí, daí o cara fala, não pode ser 800 volts, vamos fazer 110 volts nas casas, porque daí dá um choquezinho, mas não... Aí vai indo, você vai aprendendo, você vai entendendo os riscos. Em alguns casos, os riscos se tornam tão grandes que a tecnologia é abandonada. Em outros casos, o risco vai sendo compreendido, a técnica vai melhorando, e você fala, não, agora pode começar a usar. Né? No caso Mas eu acho que a alteração genômica hereditária, ela é um pouco diferente, entendeu? Porque você está mexendo na natureza da espécie. Aí o contra-argumento também é o seguinte, você fala, bom, a gente já faz seleção. Né? Por exemplo, um bom exemplo que eu acho é a gente fazer cesárea. Né? Se você falasse assim, cesárea é proibida, todas as mulheres que tivessem problema no parto, ou crianças que tivessem problema no parto, morriam, tá certo? E só iam sobreviver as pessoas que nascem sem cesárea, vamos supor. Então, na hora que você... e que provavelmente era o que acontecia, sei lá, milhares de anos atrás, antes de ter cesárea. Daí, bom, aí temos uma nova tecnologia, se chama cesárea. Aí, provavelmente, no começo, eu acho que o César, outro dia eu estava tentando lembrar, quando fizeram a cesárea para nascer o César, se a mãe tinha morrido ou não, mas provavelmente nas primeiras cesáreas, eu não lembro, não sei se você sabe isso, provavelmente você salvava o bebê e matava a mãe, porque corta, tira. Na época dos romanos, não devia dar muito certo. Né? Aí a gente fez uma seleção. Hoje, a gente tem um monte de crianças, por um motivo ou por outro, e mulheres, que nascem através de cesárea. Isso, por exemplo, em cachorros, já tem espécies que só nascem de cesárea. Eles perderam a capacidade de ter parto vaginal.
Por quê? Porque você vai fazendo a cesárea, cada vez o cachorro vai ficando com o osso menor, tal, acabou, não nasce mais. Alterou. Então também tem uma ilusão a gente achar que a gente não está fazendo seleção natural em nós mesmos, que também. Mas, o que faz agora? Fazer uma seleção é um pouco menos radical do que você intervir diretamente no Menos no radical. genoma, né? Sem dúvida é menos radical. Sem dúvida. Eu só estou querendo desmistificar que, assim, não, a gente nunca mexeu, a gente é puro. A gente nunca mexeu em genoma de nenhuma espécie, a gente nunca mexeu no nosso, nós somos bárbaros. E agora, de repente, nós vamos ter o CRISPR. Você está se tornando mais eficiente, Está ferramentas mais mais precisas. eficientes, mais poderosas, com outros riscos, mas é uma tecnologia em evolução. Quer dizer, a questão é saber, daqui 50 anos vai estar todo mundo fazendo CRISPR como faz cesárea? Ou não? Vou jogar aqui uma pergunta da Lara. Sobre curar doenças com o uso do CRISPR, quando e se essa prática se tornar comum, como a gente está discutindo aqui, como é que você coloca limites no que é uma doença? Dá um exemplo, seria ético você eliminar o nanismo? Quer dizer, nós vamos... quer dizer, como é que você vai definir o que é uma doença? Tem uma zona um pouco cinzenta. Aí eu acho que depende muito da pessoa, como é que ela se sente, né? Porque a gente tem, já atendeu pessoas que têm nanismo e que estão muito bem resolvidas, e outras não. Eu acho que aí é a pessoa que tem que decidir. A mesma coisa, surdez. Existe toda uma discussão ética de casais onde os dois são surdos e eles só querem ter filhos surdos. Eles querem fazer um diagnóstico para implantação, para só selecionar crianças surdas, porque eles dizem que eles se comunicam muito melhor com os filhos, né? E não querem ter filhos com audição normal. Então, por um lado, eu fico feliz de saber que a pessoa que tem a deficiência de audição está muito bem adaptada. Outra coisa é você impor isso para um filho, né? A pergunta dela é um pouco o que é normal. Né? Costumo dar um exemplo, agora com ultrassom, né? Durante a gestação. Então, você pega lá uma má formação horrível, tal, ninguém tem muita dúvida. A maior parte das pessoas, fora alguns grupos religiosos, acha que pode abortar. Inclusive, é permitido no Brasil. Aí você fala, então tá bom, mas vamos começar do outro lado. Fiz um ultrassom. Aí o nenê não tem a ponta de um dedinho. Aborta ou não aborta? A maioria das pessoas vai falar, não, imagina, deixa meu filho nascer, só um ponto com um dedinho. Aí, e se for o dedo inteiro? E se for 2 dedos? E se for a mão inteira? E se nascer sem um bracinho? Que horas que você fala, aqui é o limite, entendeu? Porque também, nanismo é a mesma coisa. Tem gente que trata crianças pequenas com hormônio de crescimento. Talvez você possa fazer um CRISPR e põe o hormônio lá, dá um jeito de produzir mais hormônio, entendeu? Então, vai ter muita discussão ética. Eu acho que o divertido aqui é a gente conversar sobre isso, porque a sociedade vai se enfrentar com esse problema. Né? Mas o nanismo é uma condição, a gente nem falou, onde você tem uma sobrevida normal. Tá? E que isso é uma coisa muito importante. Eu trabalho com doenças degenerativas, onde você tem morte de crianças e de adolescentes. A pessoa é completamente diferente, né? Então, aí, eu acho... Mas são graus, né? Também tem doenças genéticas que você vive até os 80. Exatamente. Tem uma propensão ao Alzheimer, em vez de você ter aos 95, você tem aos 70. Tudo bem, é um gene... Acho que uma maneira de recolocar a pergunta dela seria até... pensando em doenças genéticas, né? Quais que seriam, em que casos seria justificável você fazer essa intervenção? Quer dizer, só em caso de doenças letais, ou uma doença que tem um efeito pequeno, que só talvez só vá surtir efeito mais tarde na vida, né? Quer dizer, você daria para colocar uma linha de corte, assim, ó, aqui vale e aqui não vale? Primeiro, eu acho que tudo isso tem que ser discutido com as pessoas que estão em risco. Né? Então, por exemplo, um exemplo que eu dou sempre é doença de Alzheimer, porque todos nós estamos em risco de ter doença de Alzheimer. Tá? Mas eu não quero saber se eu vou ter doença de Alzheimer, porque não tem nada que eu possa fazer a respeito. Né? E, mais ainda, a gente esquece coisa o tempo todo. Né?
Então, se eu soubesse que eu tenho um risco aumentado de ter doença de Alzheimer, no momento que eu esquecer alguma coisa, eu vou dizer, pronto, já começou, né? A sorte... eu já tenho certeza que gente. já começou. Agora, Você começou já? no momento que tiver um tratamento, ou seja, eu sei todos os genes que causam doença de Alzheimer, e eu puder prevenir, pode ser com CRISPR, aí eu quero saber se eu tenho risco aumentado antes de aparecer, né? Então, eu acho que dá para fazer essas regras e a sociedade faz. Então, por exemplo, agora tem uma regra que é o seguinte: mexer em coisas que vão passar para as próximas gerações é proibido. Tem um acordo entre os cientistas que não está... Não, proibido agora, não é para... É uma moratória. Então, mas você faz uma regra, aí essa regra, ao longo do tempo, vai mudando. Sim. Né? Então, é isso que acontece. Os cientistas, pelo menos, tendem a fazer uma regra bem cautelosa para entender os problemas, e na medida que eles estão sentindo que tem uma segurança na tecnologia, esse limiar vai mudando, entendeu? E vai ficando mais permissivo. É isso. O que acontece é quando tem um descompasso entre a percepção dos cientistas e da sociedade, que foi o que aconteceu com os transgênicos de planta. Os cientistas achavam que era tudo super normal, podia fazer, e a sociedade ainda não estava preparada, não queria. Aí deu todo o problema dos transgênicos de soja, essas coisas, mas que hoje acabou, entendeu? Tem uma espécie de um... então, eu acho que na verdade, os cientistas vão indicando o que eles acham que é o limite razoável, mas quem tem que pôr esse limite é a sociedade, não são os cientistas. Né? Mas, no momento, você acha que a moratória se justifica? Se justifica a moratória enquanto a gente não tiver segurança do método, porque no momento que tiver, eu sou totalmente a favor de editar genes quando você tem doenças letais. Eu discuti isso recentemente com um pesquisador, Nissim Ben-Finisse, ele chama, que é um super pesquisador nessa área, e ele disse, não, eu acho muito melhor selecionar embriões do que tentar editar. Eu falei, mas você já pensou que a gente tem inúmeras situações de casais que têm risco alto de ter um filho com problemas, fazem fertilização assistida e todos os embriões têm a mutação. E acontece com bastante frequência isso. Não implanta nenhum. E aí eu já acompanhei mais de um caso de casais que tentaram 2, 3 vezes, não deu certo e partiram para a fertilização natural. Tá? Seja o que Deus quiser. Que seja o que Deus quiser. Tá? Então... Eu acho que o que acontece é assim, primeiro vai liberar, fazer em adultos, daí vamos fazer em adultos. Agora vamos fazer em embriões que pode passar a primeira geração. Mas aí só vamos fazer em casos de doença gravíssima. Então. Depois vai começar a liberar um pouco mais, depois vai começar não sei o quê. E aí tem um problema, onde eu paro? Onde eu paro? Eu paro na cor de olho, eu paro... Entendeu? Esse é o problema, porque na hora que você puder editar... Vamos supor aqui que a tecnologia é segura, eu sei todos os genes, daqui, sei lá, 200 anos, não sei quanto tempo vai levar isso. Mas vai chegar uma hora que eu tenho todas as condições genéticas, todo o conhecimento, para sentar com o meu ginecologista, ou vai ter um aconselhador genético, o casal senta ali e fala, o que vocês querem? Vocês têm esses genes aqui? Eu tenho uma sugestão aqui, ele pode aumentar um pouco o tamanho do coisa dele. Você, se for menino, você quer tirar que ele seja careca, tira ou não tira? Aí faz lá um questionário, aí vai num programa, edita no CRISPR ali e faz. Vai chegar essa época. Que é o designer baby, né? Que você está projetando uma criança. Vai chegar. E Você claro acha que que no começo... nisso, não vai chegar? Depende da A gente característica, vai estar morto, né? nós vamos estar morto. Bom, tem algumas características que todo mundo quer, né? Que vai viver uma vida longa e saudável, que não vai ter Alzheimer. Isso tudo todo mundo E quer. as pessoas querem características que não são genéticas. Eu quero que meu filho seja feliz. Aí o cara vai falar, não, esse aí eu posso fazer esses 5 genes, mas
A senhora tem que ajudar, dando uma boa educação. Time de tal. futebol, Não, será não, que dá não, pra eu não escolher quero, aí? não quero ter que educar. Hã? Time de futebol dá para escolher, será? Você Isso pode- gera muita briga na família, né? Eu quero um filho corintiano, vira palmeirense e tal. Então, tá vendo? Então, deixa eu jogar, a gente está com o tempo chegando ao fim aqui. Tem várias perguntas que remetem à questão do acessibilidade. Né? Vamos dizer, o CRISPR, essa tecnologia se torna segura, de certa forma rotineira, mas vai ser caro, vai ser barato, pobres e ricos vão ter acesso, é uma coisa que eventualmente vai estar no SUS, por exemplo, ou vai ser uma tecnologia para poucos, que vai ser vamos dizer, uma tecnologia elitizada, que vai agravar um quadro de desigualdade social na área da saúde. Então, Dá para fazer uma a previsão? vantagem do CRISPR em relação a outras tecnologias é que ela é muito mais barata, né? Então, se a indústria farmacêutica não quiser explorar, vai ser muito mais barata. E, além disso, se tiver sucesso, você altera o gene uma vez só. Né? Então, a gente tem doenças hoje neurodegenerativas, onde já estão oferecendo tratamentos que a gente sabe que custam caríssimo e que são tratamentos que você tem que fazer durante a vida inteira. Né? Enquanto você puder alterar o gene, É uma vez só. é uma Mudou vez uma só. vez só. Depois, tá todos resolvido. esses tratamentos, hormônio de crescimento, fertilização in vitro, era um troço que era completamente fora da realidade de todo mundo. Pouquíssimas pessoas podiam pagar. Você tinha que pegar um avião, ir para não sei aonde, era um troço tal. Aí foi indo, daí veio para o Brasil, daí era só para elite, não sei o que, agora já tem no SUS. Sim. Falar, bom, todo mundo tem acesso? Não, não é todo mundo. Então, toda a tecnologia médica, ela começa carésima, só numa elite. E aí vai descendo. Mesmo testes genéticos, né? Sim. Por exemplo. Começa, não, fazer uma família teve um problema genético, vai se aconselhar caríssimo, ninguém faz. E vai, aos poucos, descendo. Quando essa tecnologia chegar nas massas, vai ter outra que é carésima. Entendeu? Essa é a história da humanidade, não é? É meio isso. Então, o CRISPR vai ficar barato. Acho que ninguém aqui vai estar vivo, mas vai chegar uma hora... Não seja pessimista, eu acho que vai estar vivo, sim. Vivo e Se com a gente usar o Alzheimer. CRISPR para viver mais, a gente vai estar vivo para usar, né? Só lembrando, o projeto Genoma Humano, o primeiro genoma que foi sequenciado, custou 3 bilhões de dólares. Né? E agora você consegue sequenciar um genoma com menos de $1.000. Hoje a gente tem um painel que a gente estuda 6.700 genes de uma vez só, que são responsáveis por doença genética, por R$ 1.000 e tantos. Né? Então, a diferença de 3 bilhões de dólares para 1.000 e tantos. Não, isso é uma coisa de 15, 20 anos, né? Eu lembro quando a gente estava... Não vou nem contar quantos anos eu sou mais velho que a Maiana, mas quando a gente estava junto na USP, essas coisas eram carésimas. Numa coisa de 10, 20 anos, você falar, há 20 anos atrás, que você ia testar 6.000 genes por R$ 1.000, então, por R$ 1.000, se uma consulta de um pré-natal, dá para imaginar que por R$ 1.000 você pode testar os 6.000 genes de todo mundo. Não é uma coisa absurda. É uma maquininha de bancada, né? Que você põe maquininha de ali bancada. na mesa, do tamanho de uma impressora, basicamente. Você podia falar, sequencia o genoma. eu não sei quanto está custando um ultrassom. Vamos supor que custa R$ 100 o ultrassom. Não sei quanto custa o ultrassom. Vamos supor que com o médico, o operador, R$ 100. A mulher faz o quê? 6, 8 ultrassons durante a gravidez. É quase o preço de fazer 6.000 genes para ver. O problema desses 6.000 genes é que a maior parte não tem nada para fazer, né? Você chega para a pessoa e fala, você vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, e aí? Aí se vira. Mas Esse é o problema. O entendeu? ultrassom é a mesma coisa. O ultrassom é a mesma coisa. Está faltando um dedinho, o que eu faço? Aborta. Pegando nesse comentário, tem uma pergunta aqui sobre... É possível que ela fique tão simples, né, e tão barata que vire quase que uma coisa de garagem, assim, que você perca totalmente o controle? Porque se ela tem uma certa sofisticação, só algumas pessoas conseguem fazer, né?
Mas pode se tornar uma coisa tão simples que Olha, você não vai ter como tem como um vídeo, regulamentar eu isso? esqueci o nome dele agora, um maluco americano que diz que está vendendo um kit para fazer o CRISPR na tua garagem, ele fala. Kit CRISPR garagem. E ele é tão maluco que ele se injetou. Existe um gene que faz a pessoa ter uma hipertrofia muscular. E ele se injetou num braço, o CRISPR, para ver se ele vai ter uma hipertrofia de um dos braços. Eu não sei se teve ou não. Mas, Não, mas essas- já existem esses malucos, né? Mas era assim, você antigamente, você falava, não, ter um rádio, na geração do meu pai, ter um rádio era um negócio caríssimo, tal. Depois vem kit, hoje em dia qualquer criança que queira fazer um rádio na garagem faz. Tecnologia é tudo assim, é só uma questão de tempo. Perfeito. Então, para finalizar, Maíra, como é que você vê a gente tendo essa conversa daqui 10 anos? Quais são as suas expectativas aí, na velocidade que as coisas vão andar e como é que isso vai ser Eu acho que regulamentado? daqui 10 anos vai ser rotina, porque já está começando agora, não para próximas gerações, mas para tratar doenças genéticas, não todas, é claro, mas muitas das doenças genéticas vão ser tratadas com CRISPR, com edição gênica. Em indivíduos adultos ou em embriões ou nas duas situações? Olha, em embriões também. Teve um trabalho recente que mostrou em ratos, em camundongos, que tem uma mutação que causa filhotes com uma doença pulmonar gravíssima, os filhotes não sobrevivem. Eles injetaram CRISPR no líquido amniótico, que é o líquido que fica em volta dos fetos. E 20% dos ratinhos, dos camundongos, nasceram livres da doença. Injetou no líquido amniótico? No líquido amniótico. E aí é um começo. A gente precisa melhorar a dose, a gente não queria dar uma dose muito grande com medo de matar a fêmea grávida, mas é um começo, né? E acho que dependendo, então, da condição, do que tiver, vai ser no útero, ou vai ser depois que nasce, ou vai ser depois de adulto, né? Essas doenças, como Alzheimer, de início tardio, você não precisa fazer numa criança, você pode fazer quando você está com 30, 40 anos, quando já está próximo da idade de começar a esquecer, né? Tá certo. Antes que você esqueça, Fernando, daqui 10 anos, como é que... Qual era a pergunta mesmo? Daqui 10 anos. Daqui Não, 10 eu anos. acho que a Maiana está certa. Eu acho que primeiro vão usar coisas para tratar doenças que afetam só você. Então, vai ajudar a curar câncer, vai ajudar a curar um monte de doenças desse tipo. Depois, vai começar a pensar em mexer em embrião. Mexer em embrião é um negócio que é gozado, porque você pode fazer, mas não é tão... Quer dizer, vale a pena, por exemplo, você mexer no embrião porque você acha que você com a sua mulher vai ter um problema. Não é mais fácil você adotar uma criança, não é mais fácil você fazer uma coisa dessa. Quer dizer, tem muito preconceito com isso, mas na verdade faz mais sentido, né? Tem tanta gente precisando ser adotada. Então, eu acho que primeiro, daqui a 10 anos, a gente vai ver de monte, câncer, essas coisas. As coisas de embrião vai depender de como a sociedade reagir, se realmente vale a pena mexer no teu embrião, entendeu? Tinha algumas perguntas aqui, só respondendo aqui, tecnicamente, qual a diferença de você mexer no adulto versus no embrião? Aí só para as pessoas perguntaram, quando você mexe no embrião, aquilo é uma modificação que vai ser passada para os seus filhos, né? Quando você mexe no genoma da pessoa adulta, você está mexendo só naquela pessoa. Quando essa pessoa morrer, mas tem acabou, um problema né? ético Isso complicado. não é passado adiante para as próximas Quando você gerações. mexe no embrião, você está mexendo. Aquele embrião, quando ele virar uma pessoa adulta, os filhos dele vão ter essa modificação. Vão herdar essa modificação. Só que tem um problema sério aí. Como é que você pega a autorização de um embrião? Não dá para pegar. Então, basicamente, você está mexendo num futuro ser vivo e falando para ele, olha, eu estou mexendo em você, você vai nascer e eu estou te condenando a passar isso nas próximas gerações e não te pedir. Eu pedi para o teu pai. Sei lá, é isso que vai acontecer. Entendeu? Vai ter muita discussão. Então, esse foi só um primeiro capítulo bem preliminar. Gente, obrigado pela presença de todos, pelas perguntas. Palmas para o Fernando e para a Maiana. E renovo o convite para vocês entrarem nas nossas redes sociais, aí no YouTube, no Facebook, para acompanhar os eventos. A gente tem evento até dezembro.
mês que vem a gente vai tratar da regulamentação de armas de fogo. Tá? Um tema também super polêmico. Então, aguardo vocês de volta aqui. Obrigado.